Olá, Escorpião, muito bem-vindo aqui ao canal Arcano Cintilante. Eu sou a Fabiana. Eu vou estar fazendo a leitura para vocês deste período. É interessante também que você assista ao vídeo do seu signo ascendente, lunar ou até a lua, Vênus do teu mapa, desculpa, porque pode realmente estar fazendo mais sentido para você, até porque esses são elementos aí do teu mapa que são muito importantes e pode estar ressoando mais essa leitura com essas nuances aí, ok? Você que é novo aqui, eu convido você a estar se inscrevendo no canal. Para você que já está comigo há um bom tempo, verifique aí, toca no sininho e para ver se as suas notificações estão ativadas. Vamos lá. Escorpião, feche teus olhos. Respira fundo. Para você se conectar melhor aqui com a leitura, com o tarô. Primeira carta de Escorpião, 2 de paus. Seguida da carta da Justiça. Estrela. 2 de ouros. 8 de espadas. 9 de espadas e 9 de ouros. Escorpião, energia para vocês inicialmente é do 2 de paus. O 2 de paus fala muito do desejo de buscar algo, de ter algo, de conquistar algo, de iniciar algo. Mas que tem alguma coisa que ainda prende a gente, né? A impossibilidade de conquistar aquilo, a impossibilidade de ter aquilo com a gente. O 2 de paus fala sempre dessa, é como se fosse aquela trava, né, que tá, seja imposta por nós, ou seja imposta por um obstáculo, desafio que está diante de nós. Então, mas o 2 de paus é uma carta que, ao mesmo tempo, ela fala muito ou desse medo que nos trava e que faz com que nós ficamos nessa posição de ter uma bola ali de ferro no nosso pé, que a gente não consegue se libertar, e muitas vezes tendo a chave na mão, né? Ou ela pode realmente estar falando de um período que é interessante, que às vezes você precisa ficar um pouco mais observando aquilo que você deseja, ou aquilo que você quer, ou aquilo que você precisa, enfim, para ver se aquilo realmente faz sentido para você. Porque às vezes as cartas no naipe de paus falam sempre muito de uma impulsividade, de algo rápido. Ela fala muito, a carta ela é regida por fogo, então ela fala muito dessa energia, né, mais explosiva. Só que muitas vezes a gente precisa conter, né? Imagina um fogo, uma energia de fogo que foi ali acionada, e a gente precisa, né, fazer com que isso aqui fique, né, um pouco mais contido. Então ela fala muito sobre isso. Então às vezes fala muito do nosso entusiasmo, né? Então às vezes a gente precisa ter períodos que a gente precisa se conter um pouco mais para ver se aquilo ali não é simplesmente um entusiasmo, né? Se não é uma expectativa que a gente criou, se não é uma ilusão, se não é algo que a gente colocou uma energia muito forte e de repente está se desmotivando, né? Então 2 de paus fala muito sobre isso. Então ela é uma carta que coloca a gente para pensar em qual aspecto está se encaixando muito isso daqui. É no relacionamento? É com uma pessoa? É num projeto que você está muitas vezes se segurando e está aí? O que está te prendendo? Essa carta ela fala o que está te prendendo. É uma prisão necessária? É algo que você não sai dali do lugar por uma opção? Ou por algo que realmente você precisa se questionar se você deve seguir por este caminho ou por esta opção? Entendeu? Então essa é uma carta que coloca você aí pra pensar,
tá? No campo de saúde, nós temos carta da Justiça. Carta da Justiça é uma carta que fala sobre equilíbrio, obviamente, e equilíbrio aí diz, né, já diz tudo sobre manter uma vida mais equilibrada, manter uma vida que você precisa cuidar mais da tua saúde. É uma carta que fala de requerer mais esse aspecto de como você está lidando com tudo isso, né? Com a tua saúde. Você está se cuidando? Você está fazendo os exames que de vez em quando precisam ser feitos? Ou você está se negligenciando com relação a isso? Essa carta ela pode indicar para algumas pessoas cirurgias, tá? Mas principalmente ela fala muito desse quesito aí de, se a gente for de colocar uma frase para essa, em geral aqui para essa carta, aquela frase, você é o que você come, né? Então, assim, sua alimentação tá boa, sua alimentação tá saudável, então a chance de seu corpo tá ali reagindo de forma saudável vão ser muito mais, as chances vão aumentar. Já se você tá um pouco mais ali comendo besteira, né, não ligando muito, né, comendo demais, obviamente depois o peso é na balança que vai ser sentido, tá? Porque aqui nós estamos, né, falando de balança e aqui pode estar falando aí desse quesito aí de como que tá de modo geral, tá? Mas essa carta em geral pede equilíbrio, tá? É uma carta de meio termo, é uma carta que fala muito de consequência, tá? Consequência, então a consequência de como você tá lidando é como aquilo ali vai ser, vai ter um resultado. No campo afetivo, campo afetivo não, campo de amizade de vocês, campo pessoal, interpessoal, nós temos a carta da Estrela. Carta da Estrela é um período que vocês têm chances de ter ligações muito fortes, sentir ligações muito fortes com pessoas que vocês têm de próximo, tá? Estabelecer isso daí com algumas pessoas, ou já estabelecidos com algumas pessoas. Sabe aquelas pessoas que parece que a gente conhece há muito tempo? Aquelas pessoas que temos conexões espirituais, muitas vezes inexplicáveis. Esse é o período que vocês têm uma tendência a sentir isso com alguma pessoa mais especial, ou até mais de uma, tá? É um período de muita ligação, de muita intuição, de muita ligação, energética com pessoas à tua volta, tá? Mas essa é uma carta também que pode estar indicando para alguns se sentindo muito sozinhos, tá? Com relação a amizades, sentindo necessidade de ter mais pessoas à tua volta. E é uma sensação muito mesmo, porque a carta da Estrela ela vem muito nesse quesito de algo ilusório, algo que a gente tem sabe, que a gente cria, às vezes, coisas que realmente não são tão verdadeiras assim, tão reais. Então, essa carta, ela pode estar falando de um período que muitos de vocês podem se encontrar um pouco solitários, sozinhos, sentindo falta de convivência social maior, enfim, tá? Mas lembre que ela é uma carta que fala muito de como você reage a isso, tá? De quanta energia você coloca nesse sentimento. No campo familiar, nós temos um outro o 2 de ouros. 2 de ouros aqui pede um período de dedicação, um período de adaptação, um período de flexibilidade. Então, é um momento que, para muitos de vocês, é interessante, Escorpião, que você se adapte ao momento, se adapte à sua família, se adapte às necessidades momentâneas do teu lar, das pessoas que convivem com você, se adapte muitas vezes às convivências que muitas vezes não são fáceis, que muitas vezes são conflitantes, mas que você tem um pouquinho mais de jogo de cintura, né? Que você saiba o momento às vezes de conflitos, né, de estabelecer conflitos, e um momento também que você precisa regredir, que você precisa fugir deles, né? E é um momento que fala muito de adaptação, né? Então, às vezes, adaptação a uma nova situação familiar, adaptação, às vezes... Aqui pode estar falando de uma adaptação, olha um caso curioso que essa carta pode estar falando, adaptação para uma nova rotina familiar, por exemplo, às vezes a chegada de um filho, né? É uma adaptação para o casal, para a família. Então, essa carta, ela fala muito dessa adaptação, né? Adaptação, às vezes, uma nova rotina de horário de trabalho que um dos dois começa a ter e que muda toda a rotina,
né? Às vezes um começa a fazer home office, que não fazia até então, começa a fazer, então muda toda a rotina. Então, essa carta, ela reflete muito esse período de adaptação, tá? Então, é necessário que você talvez esteja passando, ou que seja necessário uma adaptação, uma flexibilização aí com situação relacionada a alguma situação familiar, tá? Da tua casa. No campo afetivo, nós temos o 8 de espadas. Eu sinto que para alguns aí tá com medinho, né? Por quê, Escorpião, você tá assim aprisionado, né? Ou com medo, ou situações aí na tua mente estão trabalhando contra você mesmo, estão conspirando com vocês. Cuidado, Escorpião. Escorpião é um signo muito intenso, é um signo que é o profundo, né? O planeta que rege vocês aí é um planeta que fala muito dessa questão de profundidade, de coisas obscuras. Então, quando a gente leva isso principalmente para o campo afetivo, isso nos leva muito, e principalmente Escorpião leva a aquelas situações que a gente às vezes causam a verdadeira armadilha mental. E o que descreve essa armadilha mental? É a questão de que vocês às vezes encasquetam com alguma coisa. É uma cartinha um pouco de paranoia, né? É uma carta de algo que não existe. Então, essa carta ela pode estar representando muitas situações. Começar a medo de se relacionar, medo de mandar uma mensagem, medo de ser traído, medo de acabar um relacionamento, medo de se entregar para uma relação, medo de perder um amor. É muitas coisas, né? Aí, lógico, você vai ver o que vai se encaixar na tua vida momentaneamente. Mas ela fala de algo que a nossa mente nos coloca nessa caixinha aqui, ó. Essa carta, ela representa muito. Aqui são os nossos pensamentos, tá? É a nossa mente aqui, ó. Nos enclausurando, nos fazendo sofrer por algo que às vezes ainda nem aconteceu, né? Então, não pensa da forma desse jeito. Tenta sair dessa caixinha. Tenta dissipar, né? A carta que é opositora a ela, que digamos que é mais como solução, seria o 4 de espadas, que é a carta da meditação, que é a carta de silenciar a mente, silenciar essas ideias, esses pensamentos que muitas vezes nos invadem, esses medos, tá? Então é um período que vocês podem ter uma tendência a ficar assim um pouco mais paranoicos, tá? Com relação à tua vida afetiva, parceiro, conquistas, modo geral, tá? Então, cabe a você tirar aí, né? Saber se desvencilhar disso daí, ver o que realmente é real. Por isso que nós temos aqui uma estrela. A estrela, ela vem muito falando desse quesito de ilusões, de coisas ali, ó. Aqui também nós temos cartas de coisas que muitas vezes nos impedem, ou que a gente coloca um empecilho ali. Então, atenção, tá, Escorpião? Pra você não está sendo o seu próprio algoz, é o seu próprio inimigo, né? No quesito de ter coisas boas, né? Ou de ter melhorias de modo geral. Campo profissional também nós temos aqui uma ansiedade, uma preocupação com o dinheiro, com o trabalho, vou perder, eu vou, né? A minha mente, eu vejo vocês muito inquietos, nós temos bastante cartas aqui com espadas, né? Temos 3, né? Quase metade delas temos espadas. Essas, tanto de espadas, falam muito de pensamentos e às vezes a falta de como lidar com tudo isso. Então, o período mais conturbado mentalmente para Escorpião, sim. Mas não é um momento que fala assim, não, você não vai dar conta disso. Na verdade, é um momento que te chama a atenção e falando assim, opa, eu tô pensando demais, eu tô ansiosa demais, eu tô preocupada demais, né? Eu acho que a gente vive um período, para todos nós, não é só para Escorpião, não, que as coisas estão muito aceleradas, que a nossa mente é bombardeada com muita informação e muitas vezes a gente não sabe lidar com tudo isso, né? Então, nesses períodos é o momento que a gente precisa respirar fundo, realmente. É aquele velho... Quando a gente respira fundo, num período de 5 respiradas fundas, você já tem o seu cérebro oxigena melhor e você consegue raciocinar melhor. Então, isso é um convite para que muitas vezes a gente não fique assim, ó, paranoico, louco, pensando um monte de coisa, preocupados antes da hora, ansiosos para que algo aconteça. Então, principalmente no campo profissional, que exige um pouco mais da nossa, né,
sabe? A nossa concentração, tenta não ficar desse jeito, tá bom, Escorpião? Tenta ficar tranquilo quando você se encontrar assim, ó. Eu preciso ter um prazo, eu preciso entregar isso, eu preciso vender mais, eu preciso arrumar um emprego, sabe? Vamos tentar manter mais a tranquilidade quando você se encontrar desse jeito, tá bom? E conselho, olha aqui, nada melhor do que o 9 de ouros. O 9 de ouros vem, sabe, arrematando essa leitura perfeitamente, dizendo para vocês que vocês já chegaram até aqui. Vocês já andaram uma boa parte deste caminho. Essa é a carta que fala é a carta dos empreendedores, é a carta das pessoas que já conseguiram vencer alguma coisa, que já tem ali quase tudo conquistado, mas que estão no caminho de vencer realmente e falar, olha o que eu já conquistei, né? É a carta a um passo da estabilidade, né? E o que é encontrar essa estabilidade? O que é estar nesta posição? É justamente os tombos que você tomou, a experiência que você teve, né? Então, é uma carta de controle, é uma carta de pé no chão, é uma carta de que você sabe o que fazer. Você já sabe, você já não é mais aquela pessoa inexperiente nesse assunto. Inclusive, se você se julga inexperiente naquele assunto, você já vivenciou algo parecido, talvez com outros, né, coadjuvantes ali, com outras pessoas encenando no mesmo palco, mas você já conhece o resultado final. Então, por que muitas vezes você se julga inexperiente? Escorpião, você é experiente. Você é vivido, você é vivida, você sabe exatamente como trilhar o teu caminho, como conquistar. Você sabe que muitas vezes tem impedimentos que são colocados pela vida ou colocados, você mesmo os coloca por conta de medos, inseguranças, paranoias, mas você sabe sair de tudo isso. Então, ó, aqui o 9 de ouros vem como um conselho brilhante para vocês, dizendo: você é o dono do teu destino. Você é a dona dos teus caminhos, você sabe o que fazer, você sabe como chegar lá, ok? Bom, ficamos aqui com esta leitura, nos vemos no próximo vídeo e beijos de luz.